Queridos irmãos e irmãs, eu perguntava quem veio a primeira vez nessa edição, mas tem alguém que estava aqui lá no início? Ah, que maravilha, os perseverantes, né? Vamos aplaudir esses irmãos também. Desde 2004, né? Que tiveram essa experiência inicial e vem fazendo esse caminho de perseverança, de anúncio, de alegria, de poder nos reunirmos, quando poderíamos estar em tantos outros lugares. Mas o Senhor nos escolheu e nos chamou, melhor dizendo, e nós dizemos o nosso sim. Então, é uma alegria poder estar aqui com vocês, poder rezar com vocês. É a primeira missa que eu rezo aqui na Forania Nossa Senhora do Pilar, dentro das festividades do encontro de carnaval. Eu já estive em várias oportunidades, mas como padre, é a primeira vez. No ano passado eu ainda estava como diácono, adoramos juntos Jesus Cristo. Hoje a benevolência de Deus nos deu a graça de podermos rezar essa Eucaristia. Uma forania que eu fui muito feliz, fiz muitos amigos, fui muito bem acolhido pela Sueli, depois pelo Milton, pelo Naldo, que coordenaram essa forania no tempo em que eu estava de forma ativa na renovação carismática católica. Então, é um lugar que eu me sinto à vontade. Guilherme está aqui, ele sempre se recordou que todo carnaval fazia o convite para que eu retornasse. Lá em Rio Acima também, entre os amigos, Raposo. É um povo maravilhoso essa forania. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, pela entrega, sabendo que mesmo diante de desafios, eu sei que a nossa vida ela é desafiadora, mas é um povo que persevera, que reza, que clama. Independente da quantidade de pessoas que frequentam os nossos grupos de oração, o principal não falta, que é o batismo do Espírito Santo. Isso precisa ser uma marca para nós. Não nos importarmos com a quantidade de pessoas que estão frequentando os nossos encontros, mas não podemos negligenciar o batismo do Espírito Santo, o clamor fervoroso do Espírito Santo, que é ele que dá sentido, é ele que nos faz ficar, é ele que nos faz permanecer. As outras coisas são adereços. A pregação é um adereço importante, a música é um adereço importante, mas se não tiver o clamor do Espírito Santo, a música, a pregação simplesmente vão ser acontecimentos. Se o nosso grupo de oração, se a nossa vida não tem a força, a presença do Espírito Santo, nós estamos simplesmente nos reunindo com amigos e assim não terá fecundidade. Por isso eu desejo que cada grupo de oração realmente faça essa experiência do batismo do Espírito Santo para transbordar de esperança. A palavra interessante hoje, a liturgia nos mostra o valor do homem para Deus. A primeira leitura no livro do Eclesiástico, ela remonta à criação que nós já ouvimos em Gênesis. Agora, numa outra ótica, desse autor sagrado, nos apontando que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e nos cumulou de graças, de inteligência e colocou todas as outras criaturas também da mesma mão do Criador ao nosso domínio. Nos deu inteligência, nos deu racionalidade, também nos deu sabedoria. O salmista vai nos dizer, não nesse, mas no Salmo 8, que é o homem, Senhor, para se ocupar, se preocupar tanto assim. Esse amor que o Senhor tem pela humanidade, como um artista que, depois de criar uma obra e executá-la, admira, a observa, a contempla, e assim ele consegue perceber a inspiração que lhe veio ao coração, seja uma imagem, seja uma foto, seja um tecido, não sei. Artistas têm muitas inspirações, mas contempla a sua obra. O Senhor também nos contempla. O Senhor, Ele olha para cada um de nós e Ele nos fez para morarmos no céu, para pertencermos à eternidade, para estarmos com Ele de forma contínua e perseverante. Por isso, agora sim, o salmista vai nos dizer: o amor do Senhor por quem o respeita é de sempre para sempre. O amor do Senhor para aquele que o busca é eterno. Para aquele que coloca-o em prioridade, em primeiro lugar, é um amor que não acaba.
também para os maus, para aqueles que não o buscam, para aqueles que querem distanciar-se, até com aqueles que às vezes pode ser eu e você, que mesmo estando na igreja nos afastamos, nos esfriamos, até para conosco nessa circunstância. O amor de Deus é para sempre e para sempre. Fala para quem está do seu lado assim, até na sua infidelidade. O amor de Deus é para sempre e para sempre. Amém, França? Está dormindo aí, França? Está difícil, hein? Olha, vigia, Francis. Nós acordamos cedo, né, Francis? Daqui a pouco tem um café para quem está querendo dormir e despertar. Desperta tu que dormes, né, galera? O amor de Deus, ele nos observa, ele nos acompanha. E o Senhor não nos acompanha. Eu vou tentar andar aqui. Se eu cair, vocês orem. Tem que viver de fé também, né? Mas eu não vou fazer muito estripulia, não, tá? Vou viver de fé aqui. O amor de Deus nos contempla em todo o tempo. Desde a nossa tenra infância até o nosso ocaso. E o Senhor disse isso àqueles discípulos. As crianças eram, junto das mulheres, infelizmente, eram indivíduos que não eram contados para a salvação. Não tinha a razão para aceitar a proposta do reino. Por isso os discípulos também estavam afastando as crianças. Eu não ligo, não. Quando eu estou rezando missa, esse menino está pulando, está dando cambalhota, está gritando, não importa. É melhor a criança dentro do espaço sagrado do que depois a mãe e o pai tentarem convencê-lo de que aquele é um lugar que precisa ser frequentado. Então não tem importância. Se a criança está pulando, está brincando, não tem importância. O importante é que cresçam diante da presença de Deus. Pois bem, os discípulos afastavam aquelas crianças para não incomodar o Senhor. Era uma atitude normal naquele tempo, não era uma falta de educação, pois as crianças eram entendidas na lógica humana de que não estavam prontas para entrar no reino. Mas o Senhor, ele inverte a lógica. O Senhor, ele nos constrange, ele nos desafia a pensarmos de uma forma diferente, de uma forma elevada, de uma forma espiritual, quando ele diz, deixai vir as minhas criancinhas. Mais uma vez, Deus valorizando o ser humano, dizendo que a todos o reino foi colocado, para todos o reino foi preparado. Olha que beleza a liturgia de hoje, ela então nos aponta, ela nos apresenta esse valor do homem para com Deus que se preocupa, se ocupa de nossas necessidades. Um Deus que poderia vir de tantas formas, através do seu Filho, para nos salvar. Presta atenção, não deixa o Alex cuidar lá, cuida de escutar a palavra, vocês estão acompanhando ele, ele está nos ajudando, cuidando de algo, vocês estão cuidando dele, querem prestar atenção, presta atenção na palavra. Depois vai para cá, não, o padre falar as coisas bonitas, mas não sabe nem quem falou. E falou coisa feia também, não sabe nem quem falou. Mas vamos cuidar da palavra de Deus. Porque o Senhor, ele tem cuidado de nós. Poderia ele vir em espírito, poderia ele vir nos corações, transformar uma metanoia, porque Deus pode tudo. Se ele nos usasse como fantoches e marionetes, ele podia fazer o que ele quisesse conosco. Mas o princípio do livre-arbítrio é algo que Deus respeita. E o Senhor quis, por meio da Santíssima Virgem, fazer a sua morada conosco. Nós celebramos o sábado em honra à Santíssima Virgem, que é o exemplo maior de ser humano que assumiu o propósito de Deus em sua vida, que entendeu o valor que ela tinha diante de Deus, o valor de sua pequenez, de sua humildade. Ela não falou aquilo de uma falsa modéstia. A Virgem Maria não respondeu com prepotência ou uma falsa humildade, mas ela tomou posse daquilo que ela era. Ela é uma filha que naquele momento estava sendo chamada, vocacionada pelo seu Senhor a um propósito novo. Queridos, o Senhor todo tempo nos chama, todo tempo Ele nos convoca, todo tempo Ele nos convida a fazer com Ele comunhão, e o desejo é que nós possamos, a exemplo da Santíssima Virgem, gerar o Senhor em nossos corações. Fazer com que a criança que está em nós, a criança que tem disponibilidade, a criança que não está
fundamentada em suas seguranças emocionais, financeiras, porque quando nós somos adultos, nós temos resistência, porque nós vamos juntando tantas coisas, nós vamos nos apegando a tantas coisas, que quando somos chamados, nós resistimos num primeiro momento a aceitar com prontidão a proposta do Senhor. E o desapego é justamente isso que o Senhor chama: vinde a mim as crianças. Não apenas as crianças de forma cronológica, mas aqueles que têm um coração que é aberto, dilatado, que confia no seu pai. Como aquela criança que ela tem segurança de que o pai ou a mãe vai defendê-la diante de uma situação, de uma circunstância perigosa. A Virgem Maria, ela se entregou de uma forma absoluta, de uma forma livre, não foi coagida. O anjo não colocou a espada no pescoço dela. Ele não disse: se você não aceitar, você vai ser extirpada da face da terra. Não. Foi de livre e espontânea vontade que a Virgem Maria aceita o chamado de ser a mãe do Salvador. E coloca-nos assim numa condição de sermos colaboradores da obra do Senhor. É nela que a humanidade agora era, a partir dela, que a humanidade recupera a perspectiva da eternidade. E o que nós fazemos aqui, sobretudo na Santa Missa, é nada mais, nada menos do que colocar os nossos olhos para a eternidade, do que viver num momento, num retiro, de nos retirarmos dos afazeres do dia a dia, das obrigações que nós temos e sabemos e que devemos cumpri-la, mas para neste tempo ter um lampejo do céu, para desejarmos isso, para não nos permitirmos ser distraídos com tantas outras coisas que talvez nós possamos nos distrair, porque nos distraímos com facilidade. O Senhor então nos chama a este retiro para, junto da mãe do seu filho, podemos fazer a experiência de Pentecostes. E fazendo a experiência de Pentecostes, entrar no reino, viver o sabor do reino e desejar não apenas aqui, mas a nossa peregrinação para o ponto de início, melhor dizendo, final, que é estar com Ele. Por isso a Santa Missa é essa presentificação da graça de Deus, do sacrifício de Jesus. Eu e você precisamos olhar para a Santa Missa e vivê-la de uma forma diferente, de uma forma como estamos retirados do mundo. A irmã intercessora, ela dizia que quando ela entrava ali no portão, ela viu anjos nos dois pórticos, nos dois lados, e em todo o caminho até chegar nessa tenda, os anjos guardando. Essa visão que o Senhor a concedeu precisa também ser entendida no meu e no seu coração, que a partir do momento em que entramos num território sagrado, em que entramos na casa do Senhor, nós somos convidados a também nos santificarmos, nós somos convidados também a já fazer parte daquilo que queremos, mas ainda não possuímos de forma total, mas pela fé nós já podemos vislumbrar que é a eternidade, que é o céu que o Senhor, Ele fez, criou, para que eu e você pudéssemos lá habitar. Tenhamos a inocência da criança de acreditar num pai que não mente. Quando nós éramos pequenos, tudo que o nosso pai e nossa mãe falava era verdade absoluta, né? Tudo que eles falavam para nós não tinham questionamentos. Quando a gente fica adolescente, a gente fica aborrecido, né? E começa a questionar, começamos a duvidar, mas na criança, que é aqueles que ouvimos no Evangelho, nós temos um coração que tudo que o pai e a mãe fala, nós escutamos. Isso também precisa ser para mim e para você. Tudo que o pai nos diz através da mãe igreja, que também pode ser lida como a Virgem Maria, que é exemplo da igreja, que o céu, ele é uma verdade, e eu e você precisamos habitar as moradas que o Senhor construiu para mim e para você. Nós não podemos ficar pensando, isso é uma conversa antiga da igreja, é para nos distrair, é para nos monopolizar, para nos manipular. A realidade do céu é uma verdade que muitas vezes, infelizmente, como ela não tem sido pregada da forma correta, tem muita gente indo para o inferno, tem muita gente se perdendo, tem muita gente estacionando o seu carro e descendo para o inferno, porque acha que o pecado é algo relativo, porque acha que o céu é só uma conversa da igreja,
para poder nos tomar o dízimo, tomar a nossa oferta, o nosso dinheiro. Infelizmente, a pregação da palavra ela foi deturpada por alguns que se dizem cristãos, mas não são. E aí, nós, enquanto católicos, estamos nesse mundo de desafio e precisamos voltar para a essência do Evangelho. Os nossos grupos de oração, me perdoem, precisa parar de ficar falando sobre prosperidade, ficar falando o Senhor vai te dar um emprego, fazendo cerco de Jericó. Não entendam o que o padre vai falar. Daqui a pouco vocês vão excomungar o padre, achando que o padre está ficando doido. Mas o cerco de Jericó, meu amado e minha amada, não é apenas para buscar os milagres que nós queremos e precisamos, mas é para buscar a salvação que já foi alcançada. Nós não podemos mudar o contexto, começar a pregar dizendo: o Senhor vai te dar um namorado, uma namorada, um esposo, uma casa, um emprego. O Senhor dá porque Ele quer, mas o que eu e você precisamos lembrar é que Ele já nos deu a salvação e nós esquecemos de falar que a salvação já nos foi garantida e só pensamos naquilo que está nesse mundo. Só queremos desfrutar da matéria, daquilo que apenas vemos aqui. Não falamos mais de eternidade, não falamos mais da vida dos santos que nos inspiram, nos ajudam a abrir o nosso coração para esse reino, porque eles se fizeram crianças também. E aí nós vamos tentando reinventar um cristianismo, queremos refundar um cristianismo, queremos falar de uma realidade a partir do nosso ponto de vista subjetivo, e não falamos daquilo que a igreja já nos ensina, baseado em Jesus Cristo. Já não falamos mais de eternidade e que o nosso pecado pode nos levar à bancarrota, pode nos levar para o inferno. Nós não falamos mais que a Virgem Maria é uma aliada, um exemplo de quem precisa ser seguido, mas nós vamos lá e queremos ela como alguém que é conveniente para me ajudar a alcançar uma graça. As graças são lícitas, os milagres são dom de Deus, mas o maior milagre, Ele já nos alcançou, que é a salvação da nossa alma. E daqui a pouco, na Eucaristia, é o próprio Cristo que vem ao nosso encontro, é Ele mesmo que está presente de forma eucarística e vai se dar como alimento. O mesmo Cristo que a Virgem Maria gerou em seu ventre, agora Ele vai vir de forma na espécie do pão e do vinho para se entregar a nós, para alimentar-nos. E olha, pela física, o tempo que o Senhor permanece de forma sacramental, presença real, na espécie do pão e do vinho que nós recebemos, é o tempo em que ele estiver sendo dissolvido na sua boca. Então presta atenção, às vezes você quer engolir logo Jesus Cristo, você não quer nem contemplar, quer cantar. Deixa o Ministério de Música, que a função deles é cantar e nos ajudar. A nossa função é de adorar por aqueles que não podem adorar. O padre não consegue porque ele precisa servir. Os que estão servindo têm consciência de que nós não conseguimos naquele momento contemplar essa presença real e sacramental de Jesus em nós. E a gente mastiga, engole rápido para poder bater papo, para poder observar quem está chegando, para pensar o que vai ter no café, e não contemplamos que naquele momento nós temos a mesma experiência que a Virgem Maria teve de ter Jesus verdadeiramente em si. E quando o pão é desintegrado, aí a transubstanciação, a presença real, de forma sacramental, ela deixa de existir, mas Cristo permanece em nós, porque a obra dele é uma obra que nos move. Então, por favor, queridos, quando comungarem nessa e nas próximas missas, até que o Senhor volte, ou que nós vamos a Ele, comunguemos com piedade, comunguemos como quem recebe aquele que nos valoriza, aquele que nos deseja, aquele que nos seduziu, que nos atraiu para estarmos aqui, como um dia Ele atraiu a Virgem Maria, e para ela devemos olhar. Para ela os nossos olhares precisam estar fixos, porque ela nos aponta o caminho, a verdade e a vida. Ela nos diz a quem nós devemos obedecer. Amados, a palavra de Deus precisa realmente ter um lugar de importância em nossa vida. A liturgia da palavra não é para cobrir lacunas dentro da liturgia eucarística, dentro da liturgia da Santa Missa, não. Ela nos alimenta, ela abre os nossos olhos, ela nos coloca e nos faz entender quem nós somos aos olhos do Senhor.
a Virgem Maria tomou posse daquilo que ela era. Eu preciso, enquanto padre, tomar posse daquilo que eu sou. Você, como leigo, como seminarista, como diácono, como matrimoniado, como músico, como acólito, como coroinha, na condição que o Senhor te trouxe, precisa tomar posse daquilo que você é. Se você não toma posse em Deus daquilo que você é, você me desculpa. O que acontece quando a casa está vazia? O ladrão rouba, não é verdade? Se você não toma posse, não por você, mas pela graça do Espírito Santo que habita o seu coração, e você determina: eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus. Se nós não entendemos isso, o demônio vai distrair, ele vai nos levar para um lugar de derrota. Se nós não entendemos que nós somos amados por Deus, que Ele nos deu a racionalidade e sabedoria para buscá-lo, para andar com Ele, para fazer da nossa vida uma vida de comunhão com Ele, que no grupo de oração ali nós estamos também para rezar, que na nossa casa nós estamos para rezar, para não desistir da nossa família, que na escola, na faculdade, no trabalho, onde o Senhor nos colocar, é para plantar o reino. Se nós não tomamos posse daquilo que nós somos, nós deixamos de gerar as bênçãos para a vida de irmãos e irmãs. Precisa você tomar posse daquilo que você é diante do Senhor. Como Santa Teresinha mesmo, eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Ela entendeu isso de uma forma grandiosa e viveu de forma maestral o amor e a bondade de Deus em sua vida. Você não veio aqui apenas para mais um carnaval com Cristo. Você não veio aqui apenas para passar um final de semana, um feriado, longe da sua família. Vou para lá porque eu vou ficar longe daquele povo chato. Vou dormir até lá no colégio, para nem ver aquele povo que é povo chato. Não! O Senhor te trouxe aqui, nos trouxe aqui, porque Ele nos ama. E Ele quer demonstrar cada atitude o amor dEle. Cada pregação, cada música que vai ser entoada, cada detalhe, cada alimento que será servido, todos os detalhes. Não foi o Antônio, vulgo Siri, junto de sua equipe que nos preparou. Não, foi Deus. Foi Ele que sonhou esse encontro. Não apenas os 21 passados, mas também esse. Ou os 20 passados, mas também esse. Veio do coração dEle. Aqueles que estão servindo estão a serviço do Senhor. Estão para a honra e glória do Senhor. Cada detalhe é um cuidado, um zelo de Deus para mim e para você. É um cuidado, um amor de Deus para nos relembrar que desde a eternidade, desde a criação, Ele nos ama com amor eterno. Ele nos deseja, nos chama e nós respondemos isso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ele está no nosso meio para nos atrair. Ele está no nosso meio para nos chamar para perto, para dizer: meu filho, você faz falta. Minha filha, você faz falta. Você é aquela criança que eu ainda quero tê-la nos braços, eu quero carregar, como eu cuidei da mãe do meu filho e fiz dela uma bem-aventurada, eu quero cuidar também de você e fazer da sua vida uma vida bem-aventurada. Amém, igreja?